Fala galera, meu nome é Jorge André, eu sou do Cinecult 23. Hoje eu tô aqui para falar um documentário da Netflix de 2018 chamado Who Shot the Sheriff, que conta um período histórico que o ícone Bob Marley, o ícone da paz, o ícone da música Rastafari, da música do reggae, viveu. Ele não chega a ser um documentário biográfico, igual por exemplo da Whitney Houston, né, que eu fiz o vídeo semana passada, que conta a história desde a infância dela até a fase adulta e a morte, o sucesso, né? Mas ele conta um pouquinho, ele pincela um pouquinho a história de vida do Bob, só que ele conta desse evento específico, desse atentado que ele sofreu a tiro. Então, entrevista pessoas da época, amigos que conviveram com ele, amigos que conviveram aquele período da década de 70 e 80. Mas eu achei interessante porque é um documentário sucinto, ele é 1 hora, e ele pincela bastante, mostra quem é quem foi, fala um pouquinho da infância, fala um pouquinho do sucesso do Bob. Então assim, para a nova geração conhecer, eu acho que todo mundo conhece Bob Marley, né, esse ícone da música, o ícone da paz, como eu disse. Mas fala especificamente desse atentado que ele sofreu e do contexto político da época, que era um contexto muito voraz devido à questão da Guerra Fria, a questão de jogos políticos de interesse, que, querendo ou não, o Bob estava envolvido. Eu vou contar um pouquinho para vocês. E é isso, o documentário da Netflix, só se procurar lá, Bob Marley, e ele teve uma polêmica que ele foi acusado de plágio, o documentário, mas eu não vou entrar nesse quesito, nesse assunto, eu vou falar especificamente do contexto. Bom galera, então o filme inicia contando um pouquinho da história do Bob desde o nascimento. Ele nasceu no interior da Jamaica, foi abandonado pelos pais, ele foi criado por um músico que acabou virando o pai dele, chamado Coxsone. Então desde muito novo ele teve contato com a música, né, com esse mundo musical. E ele de início, uma curiosidade, ele de início cantava músicas pop e músicas românticas, quando ele começou a tocar mesmo. Depois que ele foi se encaminhando para o reggae e para o Rastafari. O Rastafari ele acabou adotando como religião, né, como contexto cultural que ele vivia da época. E ele pregava muito essa questão da paz, principalmente nas músicas dele. E nas músicas também ele ilustrava muito o contexto político que ele vivia na Jamaica, assim. Então ele fez várias músicas que tinha esse... narrava a história de vida das pessoas, narrava a história do que ele passava, do contexto político também, apesar dele falar, dele nunca querer se envolver com um político tal, entendeu? Ele deixava isso muito claro em entrevistas e na própria convivência dele mesmo, com os amigos, né? E o documentário inicia contando um pouquinho dessa trajetória dele, até ele virar o grande artista, o grande músico que ele foi. Inclusive a música Johnny Wallace ele chegou a fazer devido a uma mãe que tinha perdido o filho na época tal, então ele buscava muito esse conceito. Nessa época da Jamaica tinha dois polos políticos muito fortes. Era o Michael Mann, que era da linha socialista, e o Edward Segar, que era da linha capitalista. Fora esses dois que brigavam entre si, tinha também um contexto muito grande envolvendo máfia, gangues, então tinha muita retaliação pra galera que convivia na época e tal. E nessa época dos anos 1976, o Bob já estava num sucesso ascendente, né? Ele começou cantando tal, foi crescendo com a música dele, com a filosofia de vida dele. Então ele já era muito visionário, muito quisto pelos políticos da época. E ele jamais quis se envolver, como eu disse para vocês, com contexto político nenhum, com partido nenhum, com político nenhum. Mas acabava que por ele estar vivendo naquele contexto, ele se envolvia indiretamente, seja através de uma mensagem de uma música, seja através de coisas que aconteciam. Então, por exemplo, teve um concerto que ele fez que foi muito perto do comício do Michael Money, que era esse político da linha socialista. Então, assim, muitas pessoas na época colocaram esse comício como se fosse feito... A data do comício foi muito perto da data do show, do festival que ele fez. Então, muita gente acabou adquirindo como se fosse... Ele tinha feito para esse político. Era esse aqui, ó, que aparece aqui. Só que não. Foi só data que coincidiu, então foi até ele mesmo que quis colocar para ter essa visão, assim, de que o Bob estava envolvido. Porque ele já tinha uma influência muito grande na Jamaica, ele já era um cara que as pessoas queriam que estivesse envolvido em quesitos políticos para justamente ganhar votos, para ganhar apoiadores. Só que não, ele tinha certeza de que ele estava fazendo a música dele, ele estava buscando a paz, ele queria dar só uma mensagem de que as coisas tinham que melhorar, principalmente para os jovens. Então, assim, ele tinha muito essa preocupação. Quando Bob Marley começou a ganhar dinheiro, visibilidade, ele comprou uma casa no bairro nobre da Jamaica, que era ele era vizinho do primeiro-ministro, que era esse Michael, né, que era um da linha política da época.
E aí teve umas amigas dele que até falaram, agora virou nobre, não sei o que, e ele falava que não, que ele queria trazer o gueto para a nobreza, assim. Então, assim, realmente, a casa dele era frequentada por muita gente, assim, ele era tido como um cara que ajudava muitas pessoas mais pobres, então o pessoal ia na casa dele pedir remédios, pedir ajuda financeira, pedir ajuda para algum curso. Então, assim, ele morava numa casa muito povoada, frequentada. Então, assim, os amigos, ele tinha um estúdio que ele montou na casa e os amigos iam muito lá. Então, galera, no dia 3 de dezembro de 1976 foi o dia que ele sofreu o atentado. Como é que foi? Foi uma noite de dezembro, ele estava na casa dele ensaiando para um show que ele ia fazer, um concerto imenso que ele ia fazer para arrecadar fundos, para arrecadar dinheiro, para ajudar a Jamaica. E ele estava planejando esse show, ia ser um show bem grande na cidade e tal. Ele estava na casa dele com os músicos, com os amigos. E aí, uma amiga jornalista dele estava com o filhinho dele, ele já era casado, tal, ele tinha esposa, num outro quarto. E ela que vai narrando como foi esse atentado, né? E ele conta também depois na entrevista que ela estava no quarto com o filho dele e ela ouviu tipo os passos e muitos tiros, aquela confusão, tudo. Ela sentiu que naquela noite era uma noite muito sombria, ela sentiu uma coisa ruim aquela noite. E aí ela apareceu os tiros, ela ficou super assustada, tal, o menininho também se esconderam. Acalmou um pouco, teve aquele silêncio, ela foi andando pela casa até que ela viu um grande amigo do Bob e uma grande amiga em cima dele, todo ensanguentado, todo cheio de sangue. Os amigos tinham levado muito tiro, só que o Bob estava embaixo deles. O Bob tinha levado um tiro de raspão, meio que parece que ele chegou a desviar das balas e tal. A pessoa que atirou deve ter ficado muito nervosa, não sei se realmente a pessoa quis matá-lo ou quis dar um aviso pra ele, porque estava perto dele fazer esse show e tal. E a galera já estava falando que ele estava envolvido com tal político aqui, tal político ali. Então ele sentiu meio como uma retaliação mesmo, a música, a arte dele, né? E aí depois ele conta em entrevista que ele ficou muito assustado. Aí o amigo dele foi pro hospital em estado grave. Depois eu coloco o nome do amigo dele aqui. E a amiga também. A amiga levou um tiro. A amiga ficou no estado melhor. O amigo dele ficou mais grave, tudo. Depois veio a falecer. E aí ele ficou com muito medo. Foi um atentado que mexeu muito com ele, porque ele achou que ele se sentiu assim muito ferido, porque ele tinha um carinho tão grande pelas pessoas, pela cidade dele, pelo país. Ele achou que aquilo jamais aconteceria com ele. Então, assim, prestes a fazer um concerto grandioso, ele começou a ficar com medo se ele faria ou não esse concerto, e acabou acontecendo tudo isso foi muito prejudicial. Então, depois desse atentado que ele sofreu na casa dele, na própria casa dele, ele ficou em muita dúvida se ele faria esse show ou não, mas aí quando ele pensou, ele sentou direitinho com o pessoal dele e tal, ele conversou com o ministro da Paz na época e tal, fez uma reunião. E aí, cara, no dia do show, tava lotado de gente, ele resolveu ir, ele ficou com muito medo, conversou com amigos e tal. Aí ele falou que a guitarra dele era a arma dele, então ele ia fazer esse show. Aí ele chegou, uma arena lotada tal, ele falou que ia cantar umas 2 ou 3 músicas pela Paz, ele acabou fazendo um show de 1h30. E o show foi um sucesso, não teve nada de atentado, nada prejudicial assim pra ele, morrendo de medo, mas ele conseguiu fazer, cantar as músicas dele, que são maravilhosas, que traz essa mensagem de paz. Só que o que aconteceu? Depois desse show ele foi embora da Jamaica, ele ficou muito chateado com o que aconteceu, porque ele não conseguia entender como que ele estava ali, era um cara que ajudava tanto, sofreu um atentado desse nível, assim, que prejudicou os amigos dele e tal. Então ele foi embora, ele foi morar em Londres para tentar mergulhar na carreira musical, dar um up na carreira dele, conhecer novas culturas. Então ele foi morar em Londres, isso na década de 70 e na década de 80. Ele saiu da Jamaica por conta desse atentado. Então, galera, chegando em Londres, ele conseguiu fazer a vida dele, ele virou um mastro, assim, internacionalmente conhecido, ele fez muitos fãs pelo mundo inteiro, uma legião de fãs, ele levava muito essa mensagem de paz com as músicas dele, ele era um cara muito querido, muito dado, muito respeitoso com os fãs dele. Ele era um cara preocupado muito com as questões da África, ele fazia muita campanha em favor. E ele estava vivendo um período de Guerra Fria, que foi um período histórico que qualquer atitude era tida como opinião, se você para algum lado, entendeu? Era uma guerra entre duas grandes superpotências. E ele vivia naquele contexto político, então assim, muitas vezes ele fazia um show, falava coisas que era puramente uma mensagem de paz, mas era tido como um quesito político e tal. Até que chegou o momento que ele recebeu a ligação de um amigo dele de infância, o Claude, que pediu para ele
voltar para Jamaica, para ele fazer um show na Jamaica, para arrecadar fundos, para tentar trazer um pouco de paz para aquele lugar que já estava tão dominado pela violência e tal. E ele falou, quer saber, eu vou lá, eu vou fazer esse show. Eu conversei com meu amigo, eu senti muita confiança, ele tinha muita confiança nesse amigo dele, ele acreditou tal. E ele foi fazer um concerto na Jamaica, é um concerto histórico, ficou conhecido como On Love Peace, que era um festival que ele ia fazer com vários outros artistas tal, só que ele seria a atração principal, né? E ele resolveu ir voltar para o país dele para poder ver se conseguia trazer uma mensagem de paz, para ver se ele conseguia acalmar os ânimos. E ele aceitou essa proposta do amigo. Então o dia do festival chegou, ele viajou para Jamaica de novo, tal, foi acompanhado pela imprensa, e o documentário vai mostrando assim que algumas pessoas da imprensa na época tinham ligação com a CIA também. A CIA foi uma das dos suspeitos envolvidos no atentado dele, mas assim, são coisas que não vão ficando muito claras, assim, nada muito assim, foi tal pessoa exatamente, né? E aí, chegando na Jamaica para esse festival, foi um festival super divulgado, mais de 90 mil pessoas participaram, outros artistas, foi uma coisa grandiosa mesmo. E durante o show dele, aí ele participou, o Bob Marley chegou na cidade dele, foi super aclamado, super bem recebido. Durante o show dele, ele chamou os dois políticos da época, né, que mandavam lá, né, na Jamaica e tal, que é o Michael Money e o outro lado da PNP, do partido, né. E durante o show, assim, ele pegou os dois, pediu para os dois subirem no palco durante esse festival One Love Peace, pediu para eles darem as mãos, assim, os dois deram as mãos e eram, assim, inimigos políticos cabulosos, assim, eles nunca fariam isso, né? E o Bob Marley fez com que eles dessem as mãos, e tem vídeo, tem imagem no documentário, depois vocês assistem para vocês verem. E eles deram as mãos, fizeram as pazes, e ali ele selou um elo de paz entre os dois. Ele falou para acabar com tudo aquilo que estava acontecendo na Jamaica, que a Jamaica era um lugar que tinha muitos jovens, que tinha que ser um lugar de paz, de crescimento, de prosperidade. Então ele fez um ato histórico no show para mais de 90 mil pessoas, foi uma coisa assim histórica que ele fez. Ele tentou buscar esse quesito de paz nas raízes dele. E aí tá, aconteceu o show e tal. Só que assim, acabou que não voltou, Jamaica não voltou à paz que o pessoal esperava, continua essa onda de violência, essa briga de gangues, esse jogo de interesse muito grande ainda. Então foi uma coisa que, um ato muito bonito, histórico que ele fez, mas não foi uma coisa que deu muito certo, concretamente falando. E aí, quando ele foi receber o dinheiro do show que ele tinha participado, né, o show que ele tinha arrecadado e tal, foi um cara chamado Jim, deixa eu procurar aqui pra vocês, Jim Brown, que ele era tipo tido como um militante do PNP. E quando ele foi receber esse dinheiro na casa dele, ele estava na casa dele, né, na mansão dele, o Bob Marley, quando ele foi receber esse dinheiro que esse cara foi levar, ele reconheceu o cara e ele viu que o cara estava no dia do atentado. Então assim, ele colocou o cara, esse Jim Brown, que era um cara ligado à PNP, que é o partido lá contra, era o partido capitalista da Jamaica, né. Então ele ligou esse cara ao atentado, porque ele viu, eram várias pessoas no dia do tiroteio, né? Mas ele ligou, ele lembrou, o próprio Bob Marley lembrou dele. Em entrevista depois, no documentário mostra também, se o repórter pergunta pra ele se ele lembrava de alguém, de algum rosto, não sei o que, e ele fala que lembra sim, só que ele não fala o nome. Depois, ele lembra do rosto, só que ele não sabia quem era e tal. Aí depois que acontece esse show, que o cara vai levar o dinheiro que ele reconhece. E aí o documentário fica nisso, não fala só desse período assim. E aí depois fala, né, que o Bob morreu em 1981, ele morreu em 81, vítima de câncer, e que foi uma grande perda, com certeza, pra música. Foi um cara, assim, extraordinário nessa mensagem de paz, né. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Eu gostei, eu achei que como eu disse pra vocês, é um documentário bem sucinto, assim, é 1 hora só, e ele fala só desse período histórico, mas é legal, porque mostra muito o contexto político da época, é legal para as novas gerações conhecerem um pouquinho mais do que foi o Bob Marley. Como eu disse, não é um documentário biográfico da vida dele, a vida dele foi muito mais grandiosa do que isso, contando só esse período histórico que ele viveu, esse atentado que ele viveu, e também a importância que ele teve pro país dele e tal, a importância que ele teve na vida de muitos jovens, para essa questão do reggae, do Rastafari. E eu gostei, eu achei bem interessante, assim, bem fácil de ver, eu achei bem dirigido, e é isso, ele tá no Netflix. Se você gostou, não deixe de assistir. Não deixe de curtir nosso vídeo se você gostou também, dá o joinha, divulgar para os seus amigos. Estou tentando postar vídeo toda sexta-feira, hoje é quinta, vou postar hoje. E é isso, compartilhe, curta, um abraço, muito obrigado, Cine Curte 23, tamo junto. Bob Marley, isso aí.